Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História. Essa semana o conteúdo será Baixa Idade Média, algumas mudanças que aconteceram na Europa, tá? A gente viu há um tempinho atrás que primeiro, lá no sexto ano, que a história é dividida em 5 períodos, né? Pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Nós chegamos na Idade Média. A Idade Média ela começa no século V e vai até o século XV. Sobre a Idade Média, a gente já estudou duas coisas. Os reinos francos, lembram do Clovis, do Pipino, do Carlos, o Luís o Piedoso e os 3 filhos dele. A gente também viu a estrutura do feudalismo. E isso tudo aconteceu entre os séculos 5 e 10. A Baixa Idade Média compreende entre os séculos 10 e 15, tá? Para a gente entender a Baixa Idade Média, a gente vai ver que muitas coisas que a gente estudou lá dos reinos francos e do feudalismo, elas vão mudar. Então, primeiro, o que a gente lembra sobre a política daquela época, da Alta Idade Média? Lembram que o poder político ele saiu das mãos do rei e se pulverizou. Todo senhor feudal tinha poder político dentro do seu território, dentro do seu feudo. Lembram disso? Na economia, era muito forte a agricultura e pecuária, de subsistência, e o comércio era muito fraco, só era comercializado coisas que realmente não dava na sua propriedade, sal, por exemplo. A sociedade, lembram daqueles 3 grupos, o clero, os membros da igreja que oravam, os nobres, que eram os senhores feudais, os condes, duques e marqueses, responsáveis por lutar, e os servos, vilões e escravos, que eram as pessoas que trabalhavam. Ali dentro, os servos eram presos à terra, lembram? O escravo era comprado e vendido, e o vilão, ele era um trabalhador, mas ele era livre para trabalhar no feudo que ele quisesse, tá? Lembram que sobre os feudos caíam muitos tipos de impostos que a gente estudou, a talha, a corvéia, lembram disso? O dízimo. Bom, tudo isso que se configurou na Alta Idade Média agora vai sofrer algumas transformações e é isso que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Outra coisa para se pensar sobre a Idade Média, que eu acho que eu já tinha comentado com vocês também, é que ela carrega o apelido de Idade das Trevas, porque algumas pessoas acreditavam que dentro desse período nada de útil teria sido criado ou inventado pelo homem. E, na verdade, à nossa volta existem muitas coisas que surgiram na Idade Média. A universidade, o livro nesse formato que a gente conhece hoje, que não é mais em pergaminho, né? Botões, fivelas, a calça comprida, os óculos, né, com as perninhas, o vidro na janela. Enfim, a gente está rodeado de invenções da Idade Média e que não é justo chamar esse período de Idade das Trevas. Sem mencionar o trabalho dos monges copistas, lembram? Que copiaram todas as obras gregas e romanas para que aquela informação chegasse até nós hoje. Bom, então vamos lá. Baixa Idade Média, séculos 10 ao 15. O que aconteceu com as áreas de cultivo, então, nessa época? Elas expandiram, tá? E além de elas expandirem, elas vão usufruir de algumas inovações técnicas dentro da agricultura. Uma delas é o arado, que vai deixar de ser feito de madeira, porque ele quebrava com facilidade, e vai ser feito de ferro, muito mais resistente. Eles vão começar a utilizar o sistema de 3 campos, que é dividir o seu pedaço de terra cultivável em 3 partes. E antes eles plantavam a mesma coisa, não dividiam isso. E aí a terra ficava infértil. Então, quando eles passaram a dividir em 3 partes, vocês têm ali no primeiro ano o verde em repouso, o amarelo aveia e o cinza trigo. No segundo ano eles invertiam, onde estava em repouso foi aveia, onde tinha aveia foi trigo e onde tinha trigo ficou em repouso. E no terceiro ano muda de novo. E isso fazia com que o solo tinha tempo de recuperar suas propriedades e assim ele nunca ficava infértil, tá? Isso passou a ser colocado em prática pelo pessoal da Idade Média. A questão de atrelar o arado no cavalo. Aqui nessa imagem vocês veem que o arado está atrelado ao peito do cavalo, né?
Ou no pescoço? Bom, enfim, na Idade Média, na Alta Idade Média, eles atrelavam o arado no pescoço do cavalo, ele sufocava e ficava cansado muito cedo. Então, eles optaram por atrelar o arado no peito do cavalo. Isso não enforcava ele, ele conseguia trabalhar muito mais horas por dia sem se sentir tão cansado. E a última inovação foram os moinhos, que começaram a conseguir moer mais grãos com mais velocidade. Então, tinha maior produção de grãos em maior velocidade, tá? Então, os moinhos ficaram mais ágeis, digamos assim. Então, aqui a gente tem 5 inovações técnicas que favoreceram o aumento da produção agrícola, certo? Então, o moinho, o atrelamento no cavalo, o arado que passou a ser de ferro e o sistema de 3 campos. Então, as áreas de cultivo expandiram e, seguidas a essas 4 inovações técnicas, o que vai acontecer? Vai explodir a produção agrícola na Baixa Idade Média. Vai ter muita produção de alimento. E aí o que vai acontecer? Algumas pessoas vão se dar conta de que não era necessário estar todo mundo trabalhando só com agricultura e pecuária. Então, algumas pessoas vão se dedicar inteiramente a outras atividades. Por exemplo, o sapateiro, então, vai deixar de plantar coisas e ele vai se dedicar à confecção de calçados. E assim ele trocava um calçado por um saco de comida, por exemplo, tá? Então, agora, na Baixa Idade Média, a gente vai ter aí vários artesãos assumindo essa profissão na maior parte do seu dia, tá? Aqui nessa imagem, aparentemente são ferreiros, tá? Eu acho. Bom, então, vários tipos de artesãos vão surgir: tecelão, metalúrgicos, carpinteiros, ferreiros, todo tipo, ok? E esses artesãos, com o passar do tempo, eles vão se reunir como se fosse um sindicato hoje. As corporações de ofício era tipo um sindicato, que eram artesãos de um mesmo ramo da atividade, tipo todos os metalúrgicos ou todos os sapateiros, eles se reuniam na sua corporação de ofício e nessa corporação eles se ajudavam. Como? Na concorrência, organizando quem ia vender para quem. Se ajudavam, além de se ajudar na concorrência, na saúde. Quando um artesão ficava doente, os outros auxiliavam para que ele pudesse sobreviver, e também na velhice, como se fosse um suporte, tipo uma aposentadoria. Os artesãos jovens ajudavam os mais velhos a sobreviverem, tá? Como se fosse uma aposentadoria, tá? Então, essas corporações de ofício eram associações de artesãos de um mesmo ramo que se ajudavam na concorrência, na saúde e na velhice, ok? Bom, além de aparecer os artesãos agora, a gente também vai ter os mercadores, que são aqueles comerciantes que vão vender produtos de porta em porta, tá? E além dos mercadores, a gente também tinha o comércio de longa distância, que aí não é feito de porta em porta. Esse comércio de longa distância era feito por navios que transportavam produtos, principalmente de luxo, vindos da China e da Índia, tapetes, porcelana, seda e joias. E esses produtos chegavam no porto na Europa e eram vendidos ali, sim, pelo mercador, tá? Bom, a gente viu que lá na Alta Idade Média, as cidades tinham sido abandonadas, né? Porque todo mundo foi para o interior se proteger das invasões bárbaras. Na Baixa Idade Média, como o artesão está se dedicando agora a essas atividades e está voltando o comércio e os mercadores, as cidades que existiam, que estavam abandonadas, vão ser repovoadas e novas cidades vão surgir. Lembrando que muitas cidades, elas eram pertencentes a um nobre, um duque, um conde, enfim. E aí alguns moradores dessa cidade, eles tinham que... Eu encontrei poucas lojas de roupa aí perto de você. Desculpa, meu celular está falando. Alguns habitantes dessa cidade, então, para terem liberdade de andar por essa cidade, viver ali, eles tinham que comprar um documento fornecido por esse nobre, tá? Que era a carta de franquia.
Nessa cidade, algumas, né, não todas, vão existir eventos chamados feiras. As feiras eram eventos que se vendia produtos locais e importados. Elas aconteciam 1 ou 2 vezes no ano e duravam de 15 dias, mais ou menos, tá? Hoje, quando a gente fala em feira, a gente pensa naquele comércio que é feito por agricultores locais. Não, na Idade Média não era isso. Nessa imagem, sim, dá para ver os produtos locais, mas também era muito importante a venda de produtos importados e de luxo nessas feiras. A gente poderia comparar as feiras tipo como uma Expo Bento, que é uma feira que vende coisas baratas, mas também coisas super caras, né? E que acontece 1, 2 vezes no ano, e aí tem um período de duração de 1 mês, mais ou menos, comparável com o que eram as feiras, tá? Nessas feiras, então, também vai aparecer a profissão do cambista. Por quê? Como eu falei para vocês, nas feiras não existia venda só de produtos locais, mas de produtos importados. E aí tinham pessoas de outros países que vendiam seus produtos ali. Só que outros países trabalhavam com diferentes moedas. Então, o cambista é uma profissão que vai ganhar dinheiro trocando as moedas pela moeda do lugar, tá? E muitos cambistas também se tornarão banqueiros, que também trabalhavam ali nas feiras, emprestando dinheiro para quem não tinha condições de comprar coisas na época que a feira estava acontecendo. Esse banqueiro, então, vai sobreviver através da cobrança de juros, ok? Vai ser na Baixa Idade Média também que vai surgir as universidades. Basicamente, 5 países vão receber as primeiras universidades: Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Que cursos serão oferecidos nessas universidades? Arte, Direito, Medicina e Teologia, ok? Bom, essas foram as mudanças. O que vai acontecer agora? Eu vou mostrar para vocês todas as fotinhos, todas as imagens que apareceram nessa apresentação e vocês mentalmente vão tentar fazer essa revisão, tá? Se esqueceram de alguma informação, voltem o vídeo, escutem novamente até vocês conseguirem fazer essa revisão sozinhos. Ok? Façam bem devagar. Eu vou fazer a primeira e a segunda como exemplo. Por exemplo, a primeira imagem. Não é para falar só áreas de cultivo. Tem que dizer, as áreas de cultivo na Baixa Idade Média expandiram. O arado, que antes era feito de madeira, passou a ser feito de ferro, que tornou ele muito mais resistente, tá? Então, vamos fazendo essa revisão mentalmente até ficarem seguros com esse conteúdo, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouco da igreja e das cruzadas nesse período. Vocês lembram que lá na pirâmide social quem estava no topo era o clero. O clero são os membros da igreja, né? A igreja, na Idade Média, ela vai enriquecer muito com a esmola que recebia dos fiéis. A igreja tinha o privilégio de não pagar impostos, e a igreja era a maior proprietária de terras de toda a Europa. Alguns membros da igreja levavam uma vida de luxo. Outros, como reação, se retiravam para viver em mosteiros onde faziam votos de pobreza, obediência e castidade. Porque esses outros, é o caso do São Francisco, tá? Eles não achavam que ter uma vida de luxo era o que Jesus pregava e que gostaria de ver acontecendo na igreja, tá? Então, como reação a essas pessoas que não estavam seguindo devidamente o que Jesus tinha falado sobre humildade, vão resolver viver nesses mosteiros de uma forma mais humilde, mais pobre, enfim, tá? Bom, a igreja era muito ambiciosa nessa época e ela tinha a ambição de reconquistar a Terra Santa, que era Jerusalém, que nessa época ela era ocupada pelos muçulmanos, dominada pelos muçulmanos, tá? Então a igreja vai organizar expedições armadas com exército
para ir até Jerusalém, expulsar os muçulmanos de lá, para que essa terra pertencesse de volta à igreja. Quem é que luta nessa sociedade? Os nobres, né? Então, esses nobres vão ser convocados, né, para participar dessas expedições, e esses nobres também vão chamar alguns servos, alguns dos seus trabalhadores, para atuar nesse conflito, principalmente nas linhas de frente, tá? Vão acontecer algumas expedições. Aqui nesse slide eu estou marcando a página 54 do livro, onde vocês vão poder ver mapas dessas expedições. Algumas aconteciam por terra, outras aconteciam por mar. Elas não vão dar certo, a igreja no final das contas não vai conseguir conquistar Jerusalém. Mas essas cruzadas vão causar duas mudanças importantes, tá? Primeiro, nessas expedições, além de ir os soldados, os nobres, também foram comerciantes, porque era um trajeto longo, né? Essas expedições duravam anos. Então iam comerciantes junto para vender seus produtos e, chegando lá em Jerusalém, trocar por outros para vender quando retornassem à Europa. Então, para os comerciantes, as cruzadas vão ser ótimas, porque o comércio entre Oriente e Ocidente vai aumentar. E para os nobres vai ser horrível, porque eles praticamente vão abandonar suas terras, seus feudos, para ingressar nessas expedições. Aquele feudo não vai produzir da mesma maneira, porque ele também vai levar servos com ele. E esse nobre vai se endividar e ele vai perder alguns trabalhadores, né, nessas guerras, e sem falar nessas terras que vão ficar improdutivas por algum tempo, tá? Então, para o nobre foi ruim, o nobre vai enfraquecer lá na pirâmide social, e o comerciante, que nem aparecia na pirâmide social, vai ganhar poder e reconhecimento. O comerciante nessa época lá das cidades, a gente vai chamar eles de burgueses, porque eles moravam no burgo, lá naquelas cidades, tá? Muito bem. Então, espero que sobre as cruzadas não tenha ficado dúvidas. Qualquer coisa, usem a internet e leiam um pouco mais sobre isso. O livro de vocês também está disponível. Nessa época também vai acontecer uma crise de fome. Por quê? Porque aumentou as áreas de cultivo, né? Teve aquelas inovações, enfim. Porque a Europa vai sofrer período de más colheitas, né? Devido ao clima, enfim. A Europa não vai conseguir produzir tudo o que produzia antes. E como a população tinha aumentado muito e as colheitas foram ruins, não vai ter alimento para todo mundo. E muitos donos de terras, em vez de estar usando as terras para produzir alimento, eles estavam usando as terras para produzir ovelhas para comercializar lã, tá? Então, isso vai causar uma crise de fome, e pessoas que não se alimentam direito, elas ficam mais fracas e contraem doenças com mais facilidade. Então, além de elas estarem passando fome, a Europa não tinha, assim, uma higiene básica, tá? Então, a falta de higiene vai fazer com que uma peste se alastre pelo continente. Vai ser conhecida como a peste negra. Eram pulgas que estavam contaminadas, que picavam ratos. Na verdade, o rato estava contaminado. A pulga picava o rato, ela ficava contaminada também. E como não havia higiene, essa pulga picava o ser humano e ele se contaminava. Essa infestação fez com que 1/3 da população da Europa morresse nessa época, tá? E, então, temos as cruzadas que aconteceram, né, que foram boas para o comerciante, mas ruins para os nobres. A crise de fome, que matou muita gente na Europa, né, somada com a peste negra. E agora a gente vai ter as revoltas camponesas. Com as perdas agrícolas dos nobres que tinham ido para as cruzadas, eles queriam compensar essas perdas aumentando os impostos que os servos já pagavam, a corvéia, a talha, lembra as banalidades. Os camponeses não queriam isso, pelo contrário, eles queriam que esses impostos diminuíssem
e também queriam o fim da servidão, para que eles fossem livres para trabalhar no feudo que eles quisessem. Como não houve negociação, esses servos começaram a incendiar colheitas, a fugir, a incendiar castelos e até assassinar alguns nobres. Só que como os nobres eram muito melhores na luta do que os servos, esses servos vão acabar sendo massacrados. E essas revoltas não terão um resultado positivo para os servos. Ok? Bom, sobre a Baixa Idade Média, basicamente é isso que vocês precisam saber. Agora eu vou retomar esse assunto para que vocês possam organizar isso no caderno, tá? Então, o que vocês precisam anotar no caderno? Então, o título, coloquem lá, Baixa Idade Média, do século X ao XV. Aí vocês vão colocar mudanças. Aí vocês vão, pode colocar em itens. Primeiro item, as áreas de cultivo aumentaram. Segundo item, o arado passou a ser feito de ferro, o que o deixou mais resistente. Terceiro item, começaram a usar o sistema de 3 campos, que não deixava o solo infértil. O cavalo passou a ser atrelado no peito e isso fazia com que ele trabalhasse mais horas por dia. E aí vocês vão escrevendo tudo que a gente estudou, pode ser em itens, essa parte, tá? Vão revisando, anotando. Chegou ali nas universidades, vão colocar aí universidades. As universidades surgiram primeiro na Itália, França, Inglaterra, Portugal e Espanha, oferecendo os cursos de medicina, arte, direito e teologia. Tá, acabou essa parte, agora vocês vão anotar essa parte final aqui. Se vocês preferirem, vocês podem voltar o vídeo e copiar o que eu coloquei lá. Mas o que é importante saber? Que a igreja era muito poderosa nessa época, ela ganhava muita esmola dos fiéis, tinha o privilégio de não precisar pagar impostos, era a maior proprietária de terras de toda a Europa, alguns membros tinham uma vida de luxo e outros achavam isso errado e optaram por morar em mosteiros, tendo uma vida mais humilde, enfim, tá? Cruzadas eram expedições organizadas pela igreja com o intuito de conquistar Jerusalém e tirar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Elas não deram certo, a igreja não conseguiu conquistar esse território, mas elas causaram 2 grandes mudanças. Uma positiva para os comerciantes, porque o comércio entre Oriente e Ocidente aumentou, e ruim para os nobres, que saíram dessas cruzadas endividados, porque perderam colheitas e perderam trabalhadores. A crise de fome, aí falam que a produção caiu por causa do clima ruim, a população estava muito grande, não tinha comida para todo mundo, aí veio a peste negra, e aí 1/3 da Europa morreu. Revoltas camponesas. Por que os camponeses estavam revoltados? Porque os nobres queriam aumentar o imposto deles, eles queriam que os impostos fossem diminuídos, queriam o fim da servidão, eles não conseguiram negociar, então vão incendiar colheitas, castelos, mas no fim vão acabar sendo massacrados pelos nobres. Ok? Anotou tudo isso no caderno? Vocês vão fazer alguns exercícios do livro, da página 60 a 63, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Vozes do Passado. Não precisa copiar o exercício no caderno, só coloquem a página, o número e a resposta. Parem o vídeo aqui, façam esses exercícios. Eu vou continuar o vídeo agora corrigindo os exercícios, tá? Mas é muito importante que vocês tentem fazer os exercícios antes de assistir essa parte da correção, ok? Então, eu tô aqui com o livro de vocês. Vamos lá. Número 1 é para achar a errada. É sobre as inovações técnicas. Além de achar errada, tem que corrigir ela ou justificar porque ela está errada.
A número 1, a resposta é a E, nenhuma das anteriores, porque A, B, C e D estão corretas, tá? Número 2, vocês têm um gráfico com a estimativa da população europeia, que vai aumentar muito no ano de 1300. Então, o que o gráfico mostra? A estimativa da população europeia entre 800 e 1300. Em que século a população aumentou mais? Século 13. No título do gráfico, a palavra estimativa, o que significa que não é um número exato, que é um número aproximado, tá? Número 3. Essa número 3 é para vocês olharem o mapa do livro na página 49. Então, é para dar um outro título para o mapa. O mapa se chama Principais Rotas Comerciais do Século XIV. Aí vocês sejam criativos, deem um novo título ao mapa. Identifique as duas principais rotas terrestres que ligam o sul ao norte da Europa, a cidade de onde partiam e a cidade que chegaram. As duas principais rotas de sul a norte. Daria para dizer Gênova até Bruges, e Veneza até Hamburgo, tá? Tem outras aí também. Letra C, porque a área comercial de Champagne aparece em destaque? Porque é nela onde acontecem as maiores feiras, porque essas casinhas aí são as feiras medievais. O que eram as feiras medievais representadas no mapa? Aí lembrem, né, da aula. Eram eventos onde se comercializava produtos locais e importados, que aconteciam 1, 2 vezes no ano, e duravam em torno de 15 dias, tá? Seguindo. Número 4. V e F sobre as feiras medievais. A C é falsa, porque tu diz assim, as feiras medievais eram semelhantes em tudo às feiras livres atuais? Não, as feiras medievais vendiam produtos importados e aconteciam de 1 ou 2 vezes no ano. A D também é falsa, diz que as feiras medievais comercializavam sobretudo alimentos trazidos de sítios relativamente próximos. Essas são as feiras livres atuais. A F eu não tinha comentado com vocês, mas a F tá verdadeira, tá, gente? Número 5. É para achar a errada e corrigir. A errada, na 5, eu também não comentei muito sobre isso com vocês. É a D. As cidades medievais não apresentavam nenhum dos problemas das cidades atuais, mas elas apresentavam alguns problemas que temos hoje, como ruas tortas, ruas mal iluminadas, lixo na rua, esse tipo de coisa. A 6 não precisa fazer, tá, gente? A 7. Tem uma frase aí do Roger Bacon. Daí ele diz assim: há duas maneiras de adquirir conhecimento, pelo raciocínio e pela experiência. Raciocinar leva-nos a uma conclusão, e concordamos com essa conclusão, mas isso não a torna certa, a não ser que a mente descubra isso pelo caminho da experiência. Quais são as maneiras de adquirir conhecimento segundo Roger Bacon? Então, pelo raciocínio ou pela experiência? B. Na visão dele, qual dessas maneiras de conhecer é a mais importante? Segundo ele, a mais importante é a experiência, porque apenas o raciocínio não torna a conclusão certa. C. E na sua visão, qual das maneiras de conhecer é mais importante? Aí é com vocês acham melhor só o raciocínio ou a experiência que comprove isso?
Eu gosto muito da experiência para comprovar as coisas, senão é apenas uma teoria, tá? E a última é a 7. Vocês têm um textinho que chama a formação de um mercador. Vocês vão ler esse textinho. E o nome desse mercador é o Godric. E a letra A. Como Godric iniciou sua vida profissional? Aí diz aqui no texto que ele começou como vendedor ambulante. Que trabalhos Godric realizou durante a vida? Então, além de vendedor ambulante, ele foi o quê? Mercador, marinheiro. Acho que é isso. Isso aí. C. Como Godric conseguiu enriquecer? Lá no final tá escrito isso. Que é assim, vendia caro num lugar as mercadorias que tinha comprado no outro por um preço inferior. D. O modo de agir de Godric ainda é adotado pelos grandes comerciantes de hoje? Com certeza. Como é que o comerciante lucra? Ele compra barato num lugar e vende mais caro no outro. Então, é ainda adotado pelos grandes comerciantes. Certo? Então, era isso os exercícios. Espero que vocês tenham aprendido com essa aula, gostado dela um pouco. Qualquer dúvida, me perguntem. E até a próxima aula.